Muito bem, tá aí então os nossos vídeos, reportagens de abertura. Vamos lá, Ramon Cujuí, boa noite, seja bem-vindo a mais um News 5.1, a sua análise sobre os vídeos apresentados. Boa noite, Cícero, boa noite, Ricardo Frota, boa noite, Moisés Cruz, boa noite, Herbert, boa noite, Juninho e toda a técnica, né? E boa noite a você que nos assiste e prestigia nessa segunda-feira, aqui pelo canal aberto 5.1 da Rema TV e também pela internet aí nas plataformas do YouTube, do Instagram e do Facebook. Em primeiro lugar, o Cícero, não existe um combate entre Israel e Hamas. Não existe. O que existe é um campeonato de massacre. O Hamas, num ato abominável, massacrou gente no sábado. Um massacre terrível, abominável. A partir daí, o Estado de Israel começou a massacrar palestinos na faixa de Gaza. Ontem se contabilizava 700 crianças mortas na Palestina. Eu quero que alguém me diga que uma dessas crianças era do Hamas. O que nós temos hoje são duas entidades extremistas combatendo. E no meio dela, corpos. Corpos degolados e corpos queimados. E o que chama atenção é que, em alguns lugares, aqui como no Brasil, alguns idiotas começam a torcer por seus assassinos favoritos. Viva, Israel matou tantos, o Hamas matou tantos. Minha gente, é uma insanidade. Toda guerra é uma insanidade. E a insanidade parece que se espalhou por aí, as pessoas perderam a noção de civilidade. Né? Eu vejo gente que se diz cristão torcendo pela morte de crianças, né? Aplaudindo bombardeios indiscriminados sobre um território de 360 km² com bombas. É uma atrocidade, é uma coisa inominável. Parece que as únicas saídas, as únicas entes em disputa aí são os extremistas do Hamas e os extremistas do governo israelense. Parece que a única opção que existe para a humanidade são esses caminhos. E nós estamos afirmando o tempo todo. É preciso construir caminhos da paz. É preciso que os assassinos, tanto os assassinos do Hamas, quanto os assassinos do Estado israelense, parem de dar as cartas do jogo. Porque enquanto esses assassinos estiverem dando carta do jogo, nós teremos corpos de crianças israelenses e corpos de crianças palestinos estendidos. E não é isso que nós queremos. E o absurdo de tudo isso, né? E aí é o mais absurdo, a estupidez, né, se espalhando pelo mundo, é ver gente torcendo para esse tipo de coisa. Como se houvesse alguma racionalidade, como se houvesse algum lado bom nessa história. O único lado bom nessa história é a construção da paz urgente. Né? E aí eu dou os parabéns à diplomacia brasileira, ao presidente Lula, que tem feito esforços de toda forma para tentar parar esse banho de sangue na Palestina. E dizer também que as ações para repatriar brasileiros, tanto de Israel, que já foram 1.000, estavam 900 hoje, mas a moça diz ali em 1.000 pessoas querendo sair de Israel, e tanto aqueles que estão na faixa de Gaza, impedidos pelo governo israelense de sair. Né? E o governo do Egito ali negociando com o governo brasileiro uma forma de que esses cidadãos brasileiros consigam sair por Rafah, que é uma linha de saída pelo Egito, para que possam ser repatriados para o Brasil. Minha gente, nós precisamos um pouco de racionalidade. É preciso um pouco de bom senso, né, para que a gente possa olhar para essa guerra, condenar o morticínio que está sendo feito naquela região. E, nesse momento, está muito triste, está muito de luto, tanto pelos palestinos quanto pelos israelenses mortos. Precisamos recobrar a razão. Não podemos deixar que assassinos comandem as nossas vontades, comandem os nossos desejos, que é o que eu tenho ouvido por muitos cantos. Muito bem. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. Sua vez de comentar. Boa noite, Cícero. Boa noite, professor Cujuí. Boa noite, professor Herbert. Em especial, meu amigo Ricardo Frota. E a vocês que estão em casa, que eu já costumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, pessoal. O Cujuí estava falando aqui que Israel atacou isso, atacou aquilo. Tá aqui as matérias, ó. Qualquer site que você entrar, pessoal, olha aí, Ricardo Frota. Qualquer lugar que você entrar, telespectador, Hamas proíbe a saída dos palestinos. Quem tá aqui, ó, quem tá botando o povo lá para morrer, seu Cujuí, é o Hamas. É o Hamas. Vocês têm que falar que Hamas, tem que ser claro. Parar de atacar Israel.
Quem está proibindo a saída, quem está bloqueando as estradas é o Hamas. Por quê? Porque quanto mais gente morrendo, mais álibi, Ricardo Frota, eles terão para atacar Israel. Eles precisam de álibi, eles precisam de corpos. Nós estamos falando aqui de gente desumana. O Hamas não joga nas 4 linhas. Eles são desumanos, eles querem cadáveres, eles querem sangue. Então eles vão proibir o próprio povo, os palestinos, aquele tal de Ismail, que é um dos líderes do Hamas, não sei, eu acho que é Ismail o nome do cara, está lá no Catar, está em Doha, no Catar, e dizendo que o povo não é para sair da Palestina, que não é para sair de Gaza. Ele não quer que saia. Ora, se ele é uma pessoa altruísta e se quer a paz, por que ele não quer que o povo dele vá para o Egito, vá para algum outro lugar? E outra, o Egito não quer a maioria das pessoas que estão migrando, porque ele sabe que no meio, Ricardo Frota, estão indo os terroristas, no meio da população. E quem vai filtrar? Quem é que vai saber se no meio daquela população estão os assassinos, os perigosos, as pessoas que o mundo não quer, as pessoas que estão deixando o mundo estarrecido? Então, gente, tem que parar com esse negócio aqui de querer tudo botar na conta de Israel. Israel está se defendendo. Israel foi brutalmente atacada, continua atacada por várias frentes. Agora tem um Hezbollah aí, e o Irã já investiu quanto no Hamas? O dinheiro que era para o povo da Palestina, para o povo de Gaza, dizendo, não, pegaram o dinheiro, não, nós vamos investir no povo, porque disseram que era uma prisão a céu aberto, que lá não tem nada. Quando alguém resolve mandar dinheiro para ajudar o povo palestino, o dinheiro vai tudo para a mão dos terroristas. Não chega nada na ponta. Nada. O Irã já investiu mais de 580 milhões, segundo eu vi especialistas dizendo, investindo no Hamas. O Hamas está poderoso. Está empoderado, está com todo tipo de armamento, com todo tipo de tecnologia. Alguém está financiando. Desses financiadores, quem está preso? Por que nós não estamos indo atrás e condenando essas pessoas que financiaram essa barbárie? Telespectador, entenda uma coisa. Tem alguém financiando essa barbárie. E esses financiadores não foram atacados pelo PT. Ninguém da esquerda falou nada. Ó, todo mundo caladinho. Ah, porque estão derramando sangue. É só mentira, só firula. Se estão derramando sangue, por que a esquerda não está pedindo esses financiadores, essas pragas que estão mandando dinheiro para financiar a morte de pessoas? E morte dos dois lados, como bem disse o Cuju aqui, morte é dos dois lados. Mas tem alguém financiando. E cadê os financiadores? Todo mundo sabe que é o Irã está por trás disso, é o maior financiador. 70% do dinheiro que chegou na mão do Hamas, segundo os especialistas, foi o Irã. Então, meu povo, não veio com essa conversa, não veio aqui querer culpar a vítima. Israel está sendo vítima desse ataque. Nunca sofreu um ataque tão brutal. Tantos países já tentaram acabar com Israel. Todo mundo sempre tem um que quer aniquilar. O Hamas não tem acordo com ele, porque um dos projetos dele é acabar com Israel. Ele não quer acordo, ele não quer um Estado, eles não querem nada. O que eles querem é a aniquilação do povo judeu. E nós, eu convoco você, como povo cristão, a orarmos por Israel, a orarmos pela paz. E pedimos a Deus que esses terroristas sejam aniquilados e varridos do mapa. Herbert Lins de Albuquerque, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário. Boa noite, Cícero, boa noite, Ricardo Frota, boa noite, Moisés Cruz, boa noite, meu amigo Cujuí, boa noite, Juninho e toda a técnica da Rema TV. Boa noite a você, telespectador, que está nos assistindo em casa e fazendo da Rema TV campeã de audiência em todo o estado de Rondônia, tanto no canal aberto como pelos canais das redes sociais. Nós assistimos aqui 4 vídeos. O primeiro vídeo é sobre a fala do Joe Biden. A fala do Joe Biden, ele fala dizendo que foi um grande erro o ataque do Hamas a Israel, né, e que o Hamas deve ser aniquilado do mundo. Durante meus 48 anos de vida, que é o que eu tenho, eu construí uma filosofia da paz. Eu venho construindo uma filosofia da paz, defendendo a paz e defendo, né, que tudo seja na base do diálogo. Eu sou um pacifista. Já tive meus momentos radicais de extremismo, como todos têm. São fases que as pessoas passam e amadurecem. O tempo, os cabelos brancos nos deixa maduro. Mas é da minha opinião. Eu não concordo, nunca concordei com nenhum tipo de luta armada. Nenhuma reação armada ou de violência ou de ódio. Eu acho que o diálogo ele tem que existir e persistir até chegar, né, a concessões para que todos possam criar um entendimento. Então,
o segundo vídeo, que vem falando sobre a questão da morte de um lado e de outro. Ora, todo ataque tem um revide. Israel está atacando o Hamas porque foi, né, brutalmente atingido, né? E está criando, como disse aqui com o Juí, morte de um lado e de outro. Mas aí é preciso que as nações, principalmente as nações mais ricas, possam intervir nesse processo de guerra, não só na Israel, né, com o Hamas, mas também lá na Ucrânia e a Rússia e outros lugares do mundo, né? Não se resolve conflito com conflito, se resolve conflito com diálogo. O outro ponto, que quando se fala, o embaixador falando da saída dos brasileiros, né, via o Egito. Ora, o Brasil, a chancelaria do Brasil, né, tá dando um show. O Brasil voltou a ser o que era o Brasil. Incrível as negociações que a chancelaria brasileira está fazendo com Israel, com Hamas, com o Egito, para retirar aqueles brasileiros que querem sair do território de guerra. Está de parabéns o Palácio do Itamaraty e os nossos embaixadores, né? E a própria guia turística brasileira ali dizendo que a maioria dos brasileiros não querem sair porque já estão se sentindo seguros, porém com tensão em Israel. Mas isso não tira o demérito da nossa chancelaria. Agora eu pergunto a você que está em casa nos assistindo. No governo anterior, eu pergunto, cadê os aviões da FAB para retirar os brasileiros da Ucrânia? Que não teve. De onde foi que apareceram esses aviões? Foram comprados repentinamente? Cadê as ações da chancelaria do governo passado para retirar os brasileiros da Ucrânia? E de repente, esses aviões aparecem. Onde estavam, Cícero, esses aviões da FAB que estão retirando os brasileiros do Oriente Médio? Agora, como disse aqui o Cujuí, né, muitos que estão aí fazendo torcida organizada, uns para o Hamas, outros para Israel, eu tenho certeza, Cujuí, que essas pessoas não sabem onde fica a faixa de Gaza, não sabem onde fica a Cisjordânia, não sabem nem como começou e como está hoje o território de Israel. Essas pessoas também não sabem que Israel existe lá, e tanto na Palestina como em Israel, uma minoria cristã. A briga entre a maioria é judeus e muçulmanos. Judeus que ainda estão aguardando, à espera de um Messias, e do outro lado, os muçulmanos que acreditam nos ensinamentos escritos por Maomé, que escreveu o Alcorão. E quando eu oro por Israel, eu estou orando pela conversão dos judeus. Eu sou cristão. Eu oro, sim, por Israel. Mas é para a conversão. Para o que eu acredito. Que é os ensinamentos de Jesus Cristo. É a conversão do povo judeu e do povo árabe para o cristianismo. Mas de forma pacifista. Então, você dá um Google, procura, vê o que eu estou falando aqui, se está ou não coerente. Respeita a tua opinião, telespectador, quando mandar aqui tuas mensagens. E respeite também a opinião dos colegas. Mas que a gente não pode negar os acontecimentos históricos, geográficos, filosóficos e sociológicos. Muito bem, eu fico feliz que você deu uma estudada, né? Muito boa a sua intervenção. Ao mesmo tempo que também, quando garoto, que você disse que era muito radical, né? Eu sei também que o coronel Lins de Albuquerque resolvia isso na peia, esse radicalismo de moleque. Estou sabendo, isso tudo eu sei. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. Sua vez de participar e comentar dos nossos vídeos, do nosso tema de abertura. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ramon Cujuí, Herbert Lins, meu amigo combatente aí da direita, Moisés Cruz, e principalmente a nossa audiência que nos prestigia nessa segunda-feira,
Já aproveito para desejar a todos uma excelente e abençoada semana. Me deixou assim surpreso, né? Essa guia turística que está morando lá em Israel, falando que apenas 10% das pessoas que vivem naquela localidade se manifestaram favorável a sair do país. Ou seja, 90% dos brasileiros que moram em Israel não querem voltar para o Brasil por conta do governo que a gente tem aqui. Para eles, mesmo encarando uma guerra, para eles têm mais benefícios morando em Israel do que voltar para o Brasil, Moisés. Seria uma tortura. Ou seja, 20 mil brasileiros que moram em Israel não querem voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil seria um retrocesso diante do governo que a gente vê. Então, lamentavelmente, a gente vê uma cena dessa e o Herbert Lins querendo comparar a guerra da Ucrânia e Rússia. Herbert, tu sabe quantos brasileiros morreram na Ucrânia em 1 ano de guerra? Não sabe, Herbert. Tu não sabe porque tu não lê. Tu não sabe porque no programa... Quantos brasileiros morreram? E quantos não morreram? Apenas 4. Em 10 dias, lá em Israel e na Palestina, já morreram mais brasileiros do que 1 ano de guerra na Ucrânia e na Rússia. Proporcionalmente, você querendo falar que há vários aviões. Parabéns. Aviões para quê? Para buscar 4 pessoas? Para com isso, Herbert. Tenha compromisso com o telespectador. Mas não são patriotas, não? Nem são brasileiros? Tenha compromisso com o telespectador. E essas pessoas estavam lá guerreando. Para com isso, Herbert. Os brasileiros saíram pelos Para com isso, Herbert. Ricardo. Apenas 4 brasileiros morreram. E já nessa guerra de Israel... Eu não vou polemizar, não. E faixa de Gaza, morreram mais brasileiros apenas em 10 dias. Isso é um absurdo. Agora, a gente sempre tem que ponderar e tem que colocar aqui que o revide sempre é mais severo do que o ataque. O grupo terrorista Hamas atacaram covardemente Israel. E aí vem o revide. E o revide não vai ser numa proporção menor, jamais. Numa guerra, a gente sempre viu. Aquele que atacou primeiro, quando vem um revide, vem de uma forma catastrófica, com um potencial lesivo muito maior, porque é isso que eles querem, e guerra é isso. Você não vai contar, não, peraí, eles mataram 1000, eu vou matar 900, não existe isso, é uma guerra. Em guerra, infelizmente, toda guerra, sempre tem pessoas inocentes que vão morrer. Ainda mais quando o grupo terrorista, Ricardo, usa o próprio povo como escudo humano. Eles fazem o povo da Palestina de escravo. Eu já falei aqui no programa. É um grupo terrorista. Antes, a faixa de Gaza era governada pelo grupo, uma espécie de grupo político conhecido como Fatah, que é um grupo mais do diálogo. Esse grupo Hamas, após eles terem vencido as eleições, eles expulsaram Fatah. Esse grupo político, né, que hoje governa a Cisjordânia. Então, com Hamas, não existe diálogo, não existe. No estatuto deles está claro, eles estão ali para exterminar os israelenses. Então, é o grupo terrorista, que já foi vários países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão. O Herbert não sabe disso porque ele falou que é uma guerra religiosa, mas não é. Herbert, você precisa se aprofundar, porque se você continuar com esse discurso raso para tentar convencer, para tentar ludibriar a população... Deu 5 minutos, infelizmente é isso que a gente vê. A gente precisa ter responsabilidade e encarar a verdade real dos fatos, não com historinha, não com falácias que tu vem aqui no programa colocar. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer compromisso e a realidade é essa, que um país atacou covardemente um grupo de terrorista e o outro está se defendendo. Infelizmente, uma guerra nunca é boa. Não tem como a gente falar que a guerra não é bom, porque morre vítimas, morre pessoas que não tem nada a ver com o contexto, pessoas que são reféns, pessoas que são usadas como escudo, como muito bem falou Moisés. Ninguém quer pessoas inocentes morrendo, mas infelizmente aquele que provocou, ele assumiu um risco, e esse risco que eles assumiram é o extermínio desse grupo terrorista Hamas, que infelizmente está matando aí Israel, pessoas da Palestina, que não tem nada a ver com essa história.
6 minutos, Ricardo. Tu quer mais 4 e eu não deixo eles falar ou tá bom Não assim? atrapalhar, não? Se não atrapalhar, eu quero. Se tu não der a parte para eles, pode ir até 9h30. Filho do Coronel Lins, por favor, 30 segundos. Que bom você tá falando do meu pai. É bom falar de família, saudade. Meu pai que já foi chamado, a presença do nosso Pai Celestial. Ricardo, quando você cita meu nome, que 4 brasileiros, né, morreram na guerra da Ucrânia, eram ativistas humanitários que foram para a linha de frente. Mas eu quero dizer que tanto brasileiros como os ucranianos não morreram tantos porque houve os corredores humanos de fuga para a Polônia e para os países vizinhos. Você faltou com a verdade para quem está em casa nos assistindo. Você não disse para quem está em casa nos assistindo que a Polônia recebeu em massa aquelas pessoas que saíram do território em guerra, né, da Ucrânia atacada pela Rússia. E não é porque está tendo a guerra de Israel, Ricardo, com o Hamas, que a gente tem que esquecer o que está acontecendo na Ucrânia. É desumano, Ricardo. A gente, por estar vivendo uma guerra, ou melhor, presenciando uma guerra entre Israel e o Hamas, esquecer do que está acontecendo na Ucrânia. Eu acho que não é por aí, Ricardo. A gente tem que pensar naquelas vidas humanas que estão sendo ceifadas, principalmente de inocentes, de um lado e do outro. De um lado e do outro. Então, e o que é mais repugnante, Ricardo, é que os líderes das guerras sabem onde estão em seus palácios. O próprio do Hamas está no Catar. Exatamente. Ele não está na linha de frente. Lá na Ucrânia, né, tudo bem que o presidente da Ucrânia está na linha de frente, demonstra se está na linha de frente. Mas o Putin está lá no seu palácio, encastelado, atacando o quê? Inocentes, tirando vida de civis inocentes. Então, quando você vem tentar diminuir a minha fala, você que está se diminuindo. Sabe por quê? Porque demonstra a sua raiva, o seu ódio, a sua violência daquilo que você acredita e tem dentro do seu coração que você expõe pela boca. O Ramon pediu 30 segundos, fica à vontade. Eu vou reafirmar de novo, nós não temos uma guerra na Palestina, nós temos uma guerra na Ucrânia. Você tem um exército regular russo, uniformizado, armado, com hierarquia, com generais. Você tem um exército ucraniano do outro lado da mesma forma. O que você tem na Palestina é um exército uniformizado, usando aviões, jogando bombas em cima de população civil. Isso não é guerra. Isso é massacre. Isso é uma coisa hedionda. Isso não justifica, não há justificativa nenhuma para isso. Do outro lado, você tem um grupo extremista também, que não fez guerra, foi lá e fez um massacre. Da mesma forma que o Hamas tem na sua essência a extinção do Estado israelense, o Likud, essa teocracia messiânica que comanda Israel, tem no seu DNA a extinção do Estado palestino. É uma guerra de extermínio de 2 entidades terroristas, os governantes de Israel e o Hamas. É isso que a gente está vendo. E nós não podemos deixar esses extremistas comandarem o jogo. É disso que se trata. Enquanto o Hamas estiver dando as cartas na Palestina, enquanto esse grupo de Israel que comanda o Estado aí, com o Likud, essa teocracia messiânica, continuar comandando Israel, não existe caminho para a paz. E nós precisamos construir caminhos para a paz. E quem diz isso não sou eu apenas. O Cícero te deu um livro no seu aniversário, um dos maiores intelectuais israelenses vivos, Yuval Noah Harari, né, o historiador israelense, autor do livro Sapiens, né, best-seller. Aí, o Yuval escreveu, em abril desse ano, um artigo por Haaretz, no jornal israelense, onde ele denunciava, né, a degradação da democracia israelense, né, onde ele denunciava que a democracia israelense estava virando uma teocracia messiânica, com impactos globais. Ou seja, o que você tem hoje naquela região são 2 grupos fundamentalistas que não ligam para ninguém que está ao seu redor. É preciso parar os fundamentalistas do Estado de Israel, os extremistas do Likud, os assassinos que são a comando de Netanyahu. E é preciso parar os extremistas do Hamas também. Nós precisamos de paz. Nós não queremos corpos de crianças, sejam eles degolados por um lado, sejam eles queimados pelo outro.
Nós não podemos ficar apostando num campeonato de quem consegue ser mais cruel e mais abominável do que o outro. E aí as pessoas começam esses comentários como o do Moisés aqui, completamente como se fosse uma torcida. Aquilo não é um fla-flu. Tem pessoas morrendo. É preciso responsabilidade, é preciso bom senso. Muito bem, Moisés, mantendo a imparcialidade de sempre, 10 segundos para o seu contraponto. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Ele disse que a torcida é minha. Rapaz, o Cujuí não tem vergonha de mentir. Olha só, pessoal, aqui, ó. Olha aqui, ó. Jornalista de esquerda, olha aí, ó, do lado do Cujuí, do ladinho dele. Chama judeus de rato e comemora o bombardeio em Israel. Jornalista de esquerda. E sabe onde é que ele escrevia, pessoal? Um tal de Breno? No PT, no site oficial do PT. E sabe quem saiu em defesa desse bandido? Que pra mim é bandido. Um sujeito desse, que vem chamar judeus, nossos irmãos israelenses, de ratos. Que mandando que o Hamas casse os judeus. Ou você é judeu? Chamando os judeus de ratos. Hein, ô Moisés? Não venha com sua Tu é cristão ou tu é judeu? Não venha com essa. Tu é cristão ou Não, judeu? Professor, não venha Tu é cristão ou judeu? Não lhe atrapalhei, fui educado com o Não, senhor. mas eu tô perguntando. Seja educado comigo. Tu não, acabou não de chamar o atrapalhe. colega de bancada de mentiroso, rapaz. Mas olha aqui o que... Tu quebrou o decoro. Olha aqui o que Tu que quebrou fez o decoro e o respeito o aqui jornalista de esquerda. no estúdio. Tá aqui, pessoal. Chamando nossos irmãos israelenses de ratos. Imaginando você Agora, lendo com a imagina, câmera, ofendendo seus amigos, seus só, pais, telespectador. chamando seus pais de mentirosos. Professor, pare de dar piti aqui. Não tô dando piti, Tá na minha não. vez, Você que é certo? chiliquento. Se mantenha. Além de mantenha a sua chiliquento, compostura. não tem decoro. Tá certo? O senhor que é escritor, é PhD, é filósofo. Sim, daí? Mantenha-se na Mas sua pra pessoa compostura. como tu, Moisés, eu tenho que reagir dessa Mantenha-se. maneira. Mantenha-se. E Você tá quebrando vou o decoro, falar igual o rei da ofendendo Espanha. o colega. Vou falar igual o rei da Você Espanha. tá Por que ofendendo o não ter calas? colega. Por que não ter Porque calas? você tá ofendendo o colega, Então chamando o espere colega sua de parte. mentiroso, Então quebrando espere. o decoro. Mas é assim porque ele tá chamando aqui torcida de Fla-Flu. E não tem nada de torcida, não. Quem Diga tá que tá torcendo faltando são com a eles. verdade, então, Quem tá mas não torcendo aqui são ofenda. eles. Porque a dona Gleisi Hoffmann saiu em defesa desse indivíduo. Esse indivíduo que não merece ser chamado de jornalista. Esse indivíduo que envergonha o Brasil, que envergonha a categoria de jornalista. E olha só o lado que ele tá, meu povo. Ele está do lado da esquerda, ele está do lado errado, porque ele está atacando um país que foi atacado. Ele está chamando de ratos pessoas que foram estupradas, violentadas e crianças degoladas. 30 segundos para você, Ricardo. Não, esclarecimento só para esclarecer que o jornalista em questão, que é o Breno Altman, é judeu. Só isso. Ah, o que é isso? Olha aí, ó. Moisés. Que isso alivia, seu Cujuí. Olha o lado que ele está da história. Ele está do lado esquerdo. Olha só, segundos, olha só, pessoal. Ricardo, Olha só, para ver como é que é essa questão do Cujuí. O Cujuí, desde o início desse conflito de Israel com a Palestina, ele já se insurgiu aqui contra os israelenses, contra os judeus. Agora, é justificável, porque veja o que da forma como eles se manifestaram. O PSOL, o MST, eles falaram o seguinte, tem vídeo circulando nas redes sociais, viva o Hamas. É isso que eles pregam. A esquerda gosta, porque o Hamas aplaudiu quando o Lula foi reeleito. Eles gostam disso. O Hamas, o grupo terrorista Hamas, quando o Lula foi... Viva o Hamas, Ricardo. Eu falei pessoas da esquerda. O PT fez isso? Eu falei esquerda, Não, MST. eu quero que fosse, o PT fez isso? MST, pessoas ligadas, PSOL. O PT não faz isso, não. A tua Seja presidente, responsável. Gleisi Não haja como Hoffmann, moleque. a tua Você está agindo como presidente, moleque. eles O PT gostam do grupo nunca disse terrorista. isso. Não seja eles moleque. gostam do O PT Hamas. nunca disse O viva Hamas aplaudiu Você o não Lula passa quando de ele foi moleque barbado. reeleito. Isso é molecagem. Essa é a Você é verdade. moleque barbado. Vocês aplaudem. Moleque Tu barbado poderia que criticar. você é, porque Tu o poderia PT nunca criticar disse viva aqui. Hamas. Tu poderia criticar aqui o grupo PT terrorista, nunca mas disse não. viva Tu foi Hamas. criticar o Você Israel. não passa de um moleque Israel barbado. tá Isso revidando. é preciso ter Israel tá responsabilidade. revidando.